Boa noite, igreja. Assustaram, né? O volume tá bom. Baixa um pouquinho para mim, Vande, por favor, obrigado. Vamos colocar de pé. Glória a Deus pela sua vida, né? Sair de casa num frio desse é só para guerreiro, para crente de verdade, sério, só para crente de verdade. E glória a Deus pela tua vida. Quem vai ficar para a oração depois aí? Olha aí, ó, os crentes aí, ó. Glória a Deus. Quem está de jejum? Aí, tem um remanescente aí. Hoje nós vamos falar esse assunto. Quem é que tem dúvida aí sobre o jejum? Os que não têm, podia ter ficado em casa, então. Brincadeira. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pedir para colocar um louvor ali, vamos tirar uns 3 minutos aí pelo menos. Comece a adorar a Deus, tire esse tempo para adorar a Deus, para glorificar o nome dEle. Nós estamos aqui por causa da graça dEle, por causa do poder dEle, por causa do Espírito Santo que nos convence. Aleluia. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és eterno, Tu és maravilhoso, Pai. Senhor, nós Te glorificamos, nós Te adoramos, Deus. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de poder estar aqui, Deus. Senhor, mesmo num dia frio, meu Pai, ó Deus, os Teus servos saíram de casa, meu Deus, ó Deus, para poder aprender da Tua palavra e também para Te adorar, ó Deus. Abre, ó Deus, as janelas dos céus. Ó Deus, derrama as Tuas bênçãos, Senhor, sobre esta igreja, sobre este povo, meu Pai. Ó Deus, recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Deus, não permita que, Senhor, que nós venhamos ficar aqui, ó Deus, com a nossa mente dispersa, distraída, meu Pai. Ó Deus, e venhamos a perder, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos instruir, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Ó Deus, eu só sou um instrumento Teu aqui, Deus. De mim não há nada, Senhor, é o Teu Espírito, Pai. Ó Deus, quem faz todas as coisas. Deus, a palavra é Tua, Senhor. Ó Deus, essa igreja é Tua, Senhor. Ó Deus, tudo pertence a Ti, meu Deus. Senhor, nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti. Senhor, nós não viemos aqui nessa noite, Pai, ó Deus, para ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas nós viemos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Ó Deus, mesmo que confronte, ó Deus, o nosso coração, mesmo que confronte o nosso entendimento, meu Pai, ó Deus, envia a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos agir, meu Deus, de forma que agrade o Teu nome, meu Deus. Senhor, o motivo, meu Deus, sempre foi e sempre será, meu Deus, a Tua glória, o Teu reino, o Teu poder. Ó Deus, nós queremos aprender, Senhor, da Tua palavra, meu Pai, para cada dia mais, ó Deus, conhecermos a Ti, estarmos mais perto de Ti, ó Deus. Senhor, havia 3 discípulos, Senhor, ó Deus, no qual o Senhor sempre chamava separados, ó Pai, porque eles tinham o desejo de Te conhecer mais e de estar mais perto de Ti, ó Pai. Aqui estão discípulos Teus, ó Pai, ó Deus, que querem, Senhor, chegar mais perto de Ti. Tem aqueles, ó Pai, que querem reclinar a cabeça, Senhor, no Teu peito e descansar, saber que Tu és Pai, Tu és Senhor, e que o Senhor cuida, que o Senhor zela, Senhor. Ó Deus, mesmo nos momentos de aflições, de tempestades, de angústia, ó Deus, sabemos que podemos descansar, porque o Senhor está no controle. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és desejado, Tu és amado, Tu és adorado, Senhor. Vem, Senhor, nessa noite, faz a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palma. Glória a Deus. É isso aí, bate mais forte para esquentar essa mão. É isso aí, tá frio, gente. Tá frio, aquece isso aí. Se você tem intimidade aí com seu irmão, dá um abraço, fala para ele que ele é bem-vindo nesse lugar. Glória a Deus. Amém. Você pode sentar.
Está feliz? Está feliz mesmo? Mas e você é feliz? Porque é diferente. Felicidade, ser feliz e estar feliz tem uma diferença muito grande. Porque de repente você pode estar aqui, pode estar triste por causa de alguma situação, mas essa alegria que é a do Espírito Santo na tua vida, ninguém rouba, nada rouba, não tem circunstância que rouba isso. E eu amo esse Deus, eu amo esse Senhor por causa disso, que mesmo diante das lutas, Ele não permite que a gente perca a alegria de estar na presença dEle, a paz de espírito, que não tem guerras nesse mundo que possa roubar. A presença dEle sempre é gloriosa, a presença dEle sempre é maravilhosa. É ou não é verdade? Jesus está feliz contigo, meu irmão? Jesus está feliz contigo, minha irmã? Amém, glória a Deus. Jejum, propósito e consagração. Qual é a diferença? Quantas dúvidas nós temos sobre esse assunto? Quantos questionamentos sobre esse assunto? Quer ver? Eu vou fazer uma enquete aqui. Quantas pessoas aqui já jejuaram? Quem nunca jejuou? Amém. Quantos aqui já jejuaram 12 horas? 24 horas? 48 horas? 72 horas? Mais de 72 horas? Pouquíssimas pessoas. E hoje você vai entender o quanto necessário é o jejum. E de repente, alguns de vocês que levantou a mão e disse que fez jejum, é capaz de descobrir hoje que não fez jejum. Por quê? Porque existe algumas coisas que são diferentes. Propósito. E nós vamos falar sobre isso. Jejum e propósito são duas coisas muito diferentes. Muito diferentes. O jejum tem propósito, mas o propósito não é jejum. Entende? E nós vamos entrar nesse assunto hoje para te ensinar. Por quê? Uma vida de jejum te conecta com Deus. Você quer viver experiências sobrenaturais? Comece a jejuar. Você começa a ficar sensível. Você começa a sentir coisas que você jamais sentiu. E o jejum espiritual, ele é diferente do jejum que você faz por causa de um exame médico, por causa de um tratamento que você esteja fazendo, ou até mesmo uma dieta. O jejum espiritual, ele te leva a sentir coisas que você jamais sentiria numa dieta, por exemplo, numa atitude carnal ou de hospital. Eu lembro uma vez de ficar 48 horas de jejum, mas não era espiritual, foi por causa de uma cirurgia. Foi um dia que eu me acidentei de moto. Tinha passado na minha casa, até hoje eu lembro, minha mulher estava fazendo uma bisteca. Até hoje eu tenho o cheiro dessa bisteca no meu nariz. É verdade, porque eu não comi ela. Eu passei em casa, falei, vou fazer só uma entrega, e aí quando eu voltar, eu vou comer essa comida. E eu estava morrendo, só de pensar já fiquei com fome. Verdade. Aí eu me acidentei naquele dia, foi um acidente assim que eu tive uma lesão muito grave, tive fratura exposta na perna. E ali eu levei 48 horas para que o médico pudesse fazer alguma coisa e me deixar sem comer. Uma por causa que você não pode comer para fazer a cirurgia, e depois que você fez a cirurgia, você também não pode comer porque é o pós-cirúrgico. Isso foi 48 horas, foi bem ao meio-dia, então tu pensa. Até fazer vai no outro dia. E era sangue para tudo que é lado. Mas era diferente. Faço jejum constantemente e vou falar para você, as experiências que a gente vive é extraordinária. Eu tenho vivido experiências com Deus no jejum e sem querer, eu já fiz a prova disso, no sentido, por exemplo, de às vezes passar 2, 3 semanas sem fazer jejum, e eu começo a ver que as coisas estão paradas, ela não se movimenta, e aí de repente eu resolvo me posicionar, e de repente começa a acontecer coisas na minha vida que eu falo, às vezes eu falo, mas meu Deus, por que isso está acontecendo? Daqui a pouco eu penso não, o Espírito Santo, ele vem e ele fala, é porque você me buscou, é porque você dedicou, você se esforçou com algo a mais. Eu te desafio, a partir de hoje, a absorver o que você vai aprender aqui hoje
e colocar em prática, se não acontecer nada na sua vida, pode vir enfiar o dedo na minha cara e falar que eu sou um mentiroso. Porque você não vai chamar só eu de mentiroso, você vai chamar isso aqui, ó, de mentiroso. Porque o que eu vou falar aqui para você é Bíblia, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Amém? Seja bereano, use a Bíblia, acompanhe aquilo que você é ensinado. Quem trouxe a Bíblia aí? Mesmo que seja digital. Amém. Vamos lá, vamos ao texto base. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 16 até o 18. Diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuem. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, quem está falando aqui, você sabe? Quem está falando? Jesus está falando. Quando alguém fala quando jejuares, é por quê? Porque ele espera que você jejue. Unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aqui eu já quero trazer um ensinamento. Eu posso falar que estou jejuando? Não. Pode? Certeza? Espera aí, mas quem acha que pode? Quem acha que não pode? Quem não acha nada? Vamos fazer uma votação aí. Depende muito. Qual é a motivação por eu falar que estou jejuando? Entende? Se eu aqui no altar, eu contar um testemunho de jejum para você, é errado? Meu? Então eu posso falar. Agora, qual a motivação que eu tenho de chegar na pessoa, eu estou de jejum hoje. Tá de jejum por quê? Entende? Tem que haver um motivo para eu poder falar. Se é para benefício, para edificação, para testemunho, para crescimento de uma pessoa, perfeito. Posso falar sim. E deve falar. Entende? Senão você ia dizer assim, você pegar pregadores renomados, por exemplo, que nem o pastor Luciano Subirá, que eu indico, pode ouvir ele, um homem de Deus, um homem que ensina mesmo. Você pegar ele e falar, ele escreveu um livro só sobre jejum, e agora ele está nessa rotina de jejum de 40 dias, olha ali. Então você vai dizer, o cara está se mostrando. Não, porque o que ele está pregando e o que ele está ensinando, está confrontando as pessoas a jejuar. O que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, por exemplo, é te incentivando a jejuar. E não tem como eu te incentivar a jejuar se eu não contar testemunho. Eu vou dizer, vou jejuar por quê? Você fala o testemunho dos outros, e você? O que você está vivendo com isso? Qual é o benefício que você tem recebido com o jejum? Entendeu? Não tem como. Tudo aquilo que eu falo, eu tenho que viver. Entendeu? Porque senão você não vai fazer. É que nem você criar um filho. Você tem um menino aqui, né? Você pode dizer para ele, filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Se você fizer, acredite, ele vai fazer. Porque teus filhos sempre vão seguir o que você faz e não o que você fala. Entende? Amém? Então, Jesus aqui, ele fala e ele espera que nós jejuemos. Ele começa o versículo dizendo, e quando jejuares, não é se você jejuar, se talvez você jejuar, não, ele está dizendo quando você jejuar. Ele não coloca como um mandamento, mas a gente entende que ele espera que eu e você jejue, e há um motivo para isso. Lucas capítulo 5, versículo 33. Disse-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes,
e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Aí ele diz aqui no versículo 35, dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Que quando ele subisse, ele desejava que os seus discípulos, aqueles que seguem, aqueles que servem, jejuem. Para quê? Para fortalecermos o espírito, porque a carne milita com o espírito. A carne, ela luta contra o espírito, ela batalha contra o espírito, ela tem desejo de fazer aquilo que não deveria fazer. Ontem na escola de princípio nós falamos muito sobre nós falamos do fruto do Espírito e falamos bastante sobre as obras da carne. O quanto ela luta para que nós não façamos aquilo que agrada a Deus. Mas continuando aqui, e disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e estornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve se deitar em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. O que Jesus está ensinando aqui para nós? Para eu poder jejuar, para eu poder ter uma vida de consagração, e nós vamos daqui a pouco, eu vou falar o que é consagração, para eu ter uma vida de propósito, para eu ter uma vida conectada com Deus, não basta fazer somente jejum. Se eu não tenho uma vida com Deus, de caminhada, de luta contra o pecado, eu continuo na prática do pecado, não jejua, meu irmão, porque você está perdendo seu tempo. Literalmente está perdendo seu tempo, porque jejum é espiritual. A parte boa, que jejua quem quer mortificar a carne para que o espírito fortaleça. Se eu não tenho o propósito de edificar a Deus, me conectar com Deus no jejum, abandonando o pecado, abandonando a vida mundana, eu estou perdendo o meu tempo. Esse é o propósito do jejum. O propósito do jejum é me conectar com Deus, e o pecado não me conecta com Deus. O pecado me afasta de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele vira as costas para quem vive na prática do pecado. Você conhece bem a história da crucificação? Conhece ou não conhece? Todo mundo conhece a história da crucificação aqui? Aí eu vou ter que contar a história da crucificação, porque eu vi que ninguém conhece. Vocês conhecem a história da crucificação? Amém. A crucificação, Jesus, ele está lá. Ele, Pai, por que me abandonaste? Por quê? Porque todo o pecado estava sobre Cristo. Então Deus virou as costas naquele momento. Não para Cristo, mas para o pecado da humanidade que estava sobre ele. Amém? Então, qual a natureza do jejum? E quais os tipos de graus dele? Tanto o Velho e o Novo Testamento, a palavra jejuar, ela tem um sentido simples, que é não comer, é abster-se de alimentos. Isto está tão claro que seria trabalho perdido citar as palavras de Davi, Neemias, Elias e os profetas que se seguiram, ou o nosso Senhor Jesus, os seus apóstolos, todos concordando nisto, que jejuar é não comer. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, que jejuar é o quê? É não comer. Pastor, rede social é jejuar? Não. Mas eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Por um tempo determinado. A palavra jejum no nosso dicionário português, ela significa privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. Então, ou seja, jejum significa abstinência de alimento.
E o que esse jejum quer dizer? Aqui eu vou falar do grego também. Ó. No grego o termo jejum, nestes, significa não comer. O que ele está dizendo aqui, o não comer? É não comer alimentos que são necessários para a vida. Não é o chocolate. Entendeu? Não é chocolate aqui. Chocolate não é necessário para a vida. Você sobrevive sem chocolate. Entendeu? O chocolate, você vai aprender que ele é propósito. Eu estou falando chocolate por quê? Eu tenho um problema com isso. Eu sou chocólatra. Né? Eu sou chocolatra, salcólatra, tudo. Não, eu amo chocolate. Amo mesmo. Pode ver, eu como uma comida salgada. É mais ou menos que a pessoa que fuma. Ela come, eu tomo um café, ela fuma. Eu como, tomo café, eu como chocolate. Verdade, é um negócio. Eu tenho uma dificuldade com esse negócio aí. Tá? Mas é benção. O jejum é uma poderosa ferramenta que não deve ser negligenciada. Ela faz parte de uma vida de quem busca por uma conexão mais íntima com Deus. Guarde isso aqui, ó. O jejum não é algo opcional. Ele é parte do caminho de quem quer romper. Às vezes você não sabe por que a tua vida não rompe. Pastor, eu leio a Bíblia. Pastor, eu oro. Pastor, eu vou na igreja. Mas eu não tenho uma vida de jejum. O jejum tem que ser conectado com isso. Tem que ser conectado. Cada um tem o seu limite. E nós vamos falar depois sobre essa questão dos nossos limites. O tempo de nós jejuarmos. Então o jejum, ele não pode ser uma opção na minha vida. O jejum, ele tem que ser uma prática, ele tem que ser algo frequente. Não é que você vai fazer todos os dias, não. Mas pelo menos uma vez por semana. Pelo menos. Ou tira um propósito aí de fazer jejum. Eu gosto muito de fazer jejum de 24 horas, com intervalos. Faço 24, descanso 24, faço 24, descanso 24. Eu gosto de fazer esse aí, porque é um jejum que me confronta. Porque se você fizer jejum, por exemplo, todo dia tirar o café da manhã, daqui a pouco não é mais jejum, ele vira hábito. O jejum, ele tem que gerar um custo no nosso corpo. Ele tem que literalmente mortificar a carne. Mortificar mesmo, flagelar a carne. Quem já ficou com jejum num nível assim, de até a borracha de um freio de um carro, por exemplo, ser gostoso o cheiro? Verdade. Alguém já ficou assim? Levanta a mão aí, quero ver. Aí, ó. Sério mesmo, eu já fiquei num período de jejum assim, que o carro deu uma freada seca, eu fiquei com fome. Verdade. Aguça o nosso paladar, aguça a nossa vontade. E Deus, Ele vê esse sacrifício na gente, e Ele nos abençoa por causa disso. Há um chamado divino para que a igreja descubra a prática do jejum e avance em uma dimensão de relacionamento com o Senhor. O jejum, ele é uma chave para a vida cristã de sucesso que se encontra na Bíblia. A prática do jejum tem sido deixada de lado por muitos de nós. Muitos cristãos, ao longo do tempo, têm deixado essa prática de lado. Nós temos trocado o jejum por propósito. Nós temos trocado o jejum por uma série de coisas. Para que jejuar? Se eu não jejuar, eu vou para o céu. Se eu jejuar, eu vou para o céu. É verdade, vai mesmo. Só que você está deixando de viver coisas extraordinárias com Deus por causa de uma chave que Deus colocou na sua mão para usar. Use essa chave. A Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela nos ensina tantas coisas extraordinárias, tantas coisas que nós não temos conhecimento porque não lemos, deixamos de viver. Quer ver? Eu já fiz essa pergunta, vou fazer de novo. Quem já leu o manual do celular? Alguém aqui já leu o manual do celular? Manual da TV, vai, mais fácil. Manual da TV. Há dois remanescentes aí. Por que você lê? Para saber mexer. É ou não é verdade? Isso aqui é teu manual, crente. Isso aqui é teu manual. Não é uma questão de usar e estragar somente, porque também pode acontecer isso. Nós estragamos a nossa vida porque não sabemos usar ela. Né?
Thales Roberto fez uma música dizendo: é tão fácil viver a vida, é a gente que complica tudo. Por quê? Porque nós não queremos viver debaixo do manual. Aqui não tem só dicas para você não, com perdão da palavra, ferrar com a tua vida. Entende? Aqui diz como você pode romper na sua vida. Como você pode viver coisas que você jamais imaginaria e que poderia viver. E uma dessas chaves é o jejum. Um desses ensinamentos é o jejum que a Bíblia ensina. Uma prática, você vai ver reis ganharem guerras por causa de uma prática de jejum. Nós vamos ver que Daniel, por causa da prática de jejum, ele fez o reino espiritual entrar em guerra. Ele fez um propósito de 21 dias no jejum parcial. E o mundo espiritual entrou em conflito, entrou em guerra. Por quê? Porque por causa do propósito, por causa do posicionamento de Daniel com o jejum, Deus já enviou a bênção. E sabe o que as trevas fez? Não vai chegar não. Mas ela não pode vencer o que vem de Deus. Ela já é derrotada. Entendeu? Então o jejum, ele é um ato de renúncia voluntária. E é capaz de trabalhar em nós a mortificação da carne e a submeter as nossas vontades à vontade de Deus. Olha que extraordinário isso. As nossas vontades, elas passam a ser moldadas pela vontade de Deus. A vontade de Deus começa a vir sobre as nossas vidas, começa a vir sobre a nossa casa, quando nós nos posicionamos com jejum, com oração, com palavra, com congregar. Tudo isso tem que andar junto. Tudo isso tem que caminhar na mesma direção e na mesma linha. O jejum, ele é uma ferramenta utilizada na busca a Deus, que contribui para o processo da rendição. Ele potencializa a mortificação da carne e seus apetites, levando-nos a desejar, sem impedimentos, as coisas celestes, as coisas que são do reino. O jejum, ele te conecta de uma maneira que você começa a ter anseio pelas coisas que são de Deus, pelas coisas que são do reino. Pastor, eu só penso em coisas, só penso em Netflix. Só penso em não sei o quê. Começa a ter uma vida de consagração com Deus. Esses tempos atrás eu estava até conversando com a minha esposa, eu falei: meu Deus, a gente não consegue mais sentar na frente da televisão para assistir uma série, para passar um tempo. Você sabe por quê? Porque hoje a gente não tem mais isso como prioridade. Antigamente, eu não via a hora de chegar em casa para sentar na frente da televisão, ver uma partida de futebol, assistir um jornal, ou assistir um filme, uma série, maratonar. Não via a hora. Hoje eu não tenho mais interesse. Não que eu não goste, mas não tenho mais prioridade nisso. Não tenho mais prioridade. Tem vezes que eu passo meses sem ligar a minha televisão. Aí às vezes no final de semana eu falo assim: não, agora eu vou me dar o luxo de relaxar um pouco. E vou sentar ali à frente só para descansar um pouquinho. A gente faz, que também é bom. Não é ruim, não é pecado não. Não é pecado você assistir série, não é pecado você assistir filme não estou dizendo isso. Eu estou dizendo uma questão de você ter prioridades. Quando você começa a se conectar com Deus, quando você começa a jejuar, buscar e orar, essas coisas começam a ficar sem importância. Porque você vai começar a ver que vale mais a pena eu passar tempo com as coisas que são de Deus do que com as coisas que não me acrescentam nada, que não me edificam, que não crescem. Não é uma questão de não poder de não poder ter lazer. Você é inteligente, você está me entendendo. Amém? O jejum, ele é mencionado diversas vezes na Bíblia, sendo uma prática recomendada e vivida, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Personagens como Moisés, Davi e a própria rainha Esther jejuaram em momentos de grande angústia ou decisão, buscando a direção de Deus. No Novo Testamento, Jesus não apenas jejuou, mas também ensinou sobre a importância de jejuar. Foi o versículo que nós lemos lá em Mateus 6, reforçando que o foco deve estar na motivação interna e não no reconhecimento externo.
O jejum, ele não pode ser uma motivação externa. O jejum tem que ser algo que conecte você com Deus. Tem que ser algo seu pessoal. Tem que ser algo que você queira, não para mostrar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a congregação, para a igreja. Não, tem que ser algo que você queira mostrar para Deus. Para Deus. Eu tenho vivido experiências com Deus no sentido de jejum. Por exemplo, eu gosto de tirar muito tempo de oração e jejum quando eu vou transmitir uma palavra, para poder estar aqui nesse altar aqui. E eu já fiz dos dois modos, já subi no altar sem fazer o jejum e já subi no altar jejuando, que a maioria das vezes eu faço isso. Para quê? E eu vejo a diferença. Por quê? Porque quando eu faço isso, a minha carne, ela é mortificada e eu dou lugar àquilo que é de Deus, àquilo que é do Espírito, àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser um instrumento de Deus? Aonde você estiver, na sua casa, na sua família? Então aí está o segredo, essa é a chave. Vamos falar dos tipos de jejum. O jejum bíblico, ele pode ser classificado em diferentes graus ou tipos, variando na intensidade e duração, mas sempre com o propósito de buscar a Deus e fortalecer a vida espiritual. Os tipos de jejum são jejum total, jejum normal e jejum parcial. Tem alguns tipos de jejum. Entenda uma coisa, o principal motivo do jejum tem que ser uma conexão com Deus. Eu posso jejuar em prol do meu casamento? O que vocês acham? Quem acha que pode? Quem acha que não pode? Ficaram com medo, né? Pode sim. Você pode jejuar por aquilo que você quiser. E funciona. Ele acontece. Mas não porque você está querendo apenas aquilo ali, mas é porque você naquele momento está conectando com Deus. E Deus, Ele é tão misericordioso, Deus, Ele é tão bom na sua infinita misericórdia, e pela sua graça, Ele concede o desejo do coração daqueles que amam a Ele, daquele que busca Ele, daquele que tem compromisso com Ele. Por isso que você vem aqui numa quinta profética, você passa 7 semanas, adorando a Deus aqui nesse lugar, e você não recebe porque você está fazendo apenas um sacrifício ali, não, você recebe porque você vem aqui e abre o teu coração e adora a Deus. Quando eu adoro a Deus, quando eu me conecto com Deus, com essas práticas, adoração, louvor, leitura da palavra, jejum, consagração, não tenha dúvidas, meu irmão, a bênção do Senhor vai vir sobre a tua vida, ela vem sobre a tua casa, não tem como não acontecer. Eu não conheço ninguém que vive numa prática de consagração, de se entregar, de ter uma vida com Deus, que não usufrui de bênçãos. Eu não estou dizendo que é ausência de luta, porque eu estou com 52 anos de idade, eu não lembro de ter um dia sem luta. A gente tem luta todos os dias. Tem ou não tem? Tem alguém aqui que não tem luta? Vem aqui orar por mim. Todos nós temos lutas, dificuldades. E, meu Deus, passar essas lutas que nós passamos sem Deus, com perdão, meu irmão, é burrice. É burrice. Porque Jesus, Ele disse, se o teu fardo está pesado, se as suas cargas estão pesadas, lance aonde? Lança aonde? Lança nele, em Cristo. Ele morreu na cruz por isso, para que nós lançássemos sobre ele as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias. E ele diz assim para nós, olha, pega o meu fardo, esse é leve, esse sustenta, e mesmo que você estiver no meio de uma tempestade, eu vou segurar na tua mão, eu não vou parar a tempestade, mas eu vou carregar você comigo, é certeza que você vai chegar lá. Então queira sempre Jesus na tua vida, em todas as áreas da tua vida, tenha Ele dentro de você, coloque Ele em primeiro,
Não põe o teu pé para fora de casa, sem pedir para Ele ir com você. Não tome uma decisão sem perguntar para Ele se Ele está naquele negócio. Principalmente em relacionamento. Não entre em relacionamento sem perguntar para Deus se Ele está nesse negócio. E tem gente que fala, Deus, você está nesse negócio? Ele fala, não, eu quero. E vai lá e pega, e depois se lasca. E aí vem chorando, pastor, vamos orar. Vamos orar, vamos tratar o coração. Mas você sabe que a burrice foi tua. Não é verdade? Amém? Então, o jejum total é a abstinência completa de alimentos e bebidas, incluindo água por um período determinado. É um jejum, o jejum total é a abstinência total, sem alimentos nenhum. Esther, no capítulo 4, versículo 16, ela diz assim, vai, ajunta os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por quem? Por mim, e não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Esdras 10:6 diz, Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. E chegando lá, não comeu pão e nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. Atos 9, Paulo também, quando eles têm um encontro com Jesus, ele também jejua 3 dias, sem comer e sem beber. E todos, o que isso aqui tem tudo em comum? São propósitos para alcançar livramento de Deus diante de uma causa. É esse o entendimento que você tem que entender. Esther, por exemplo, o povo dela estava para ser morto. E ela tinha que conversar com o rei. Só que ninguém podia chegar diante do rei sem que ele levantasse o cedro. Se alguém se apresentasse no rei sem que ele levantasse o cedro e autorizasse a chegar perto, mesmo que fosse a rainha, seria morta. Então ela pede para que o povo jejue por ela jejua, suas servas jejuam, para quê? Para que ela pudesse chegar no rei e não ser morta, para que Deus viesse com o favor dele sobre aquilo. Ou seja, o jejum me conecta com Deus para que Deus haja sobre a minha vida, através da oração também, porque jejum sem oração é dieta, não é jejum. Eu troco aquele tempo da minha refeição para orar. Eu almoço meio-dia eu vou orar. É isso que eu tenho que fazer. Entende? Eu gasto 30 minutos comendo. Tem uns que, pelo amor de Deus, gastam 1 hora comendo, não sei como. Vai orar 1 hora, filho. Oração tem que ser, como o pastor falou aqui ontem à noite, ela tem que ser um prazer na nossa vida. Ela não pode ser tida como penitência, como alguns de nós aprendemos numa outra religião. Entendeu? A oração, ela tem que ser prazerosa, porque eu estou conversando com o meu Deus. Você não tem prazer de conversar? Quem tem prazer de conversar aqui? Vocês não têm prazer de conversar? Alguns não têm mesmo, né? Tem uns que para tirar uma palavra da boca é difícil. Mas não é o meu caso. Eu falo e falo muito. Falo demais. Eu e minha mulher, eu sou colérica, ela é sanguínea. Pensa, em casa fala assim, minha vez. Não, é minha vez. Vai ficar quieto, deixa eu falar. Fala demais. Nós tiramos senha para falar, eu e ela junto. E é gostoso falar. Tá? Então Esther ora por um propósito, para um livramento. E Deus faz o quê? Traz o livramento para os judeus. Esdras, a mesma coisa. O povo pecou. E ele ora para que Deus perdoe. Ele jejua por causa daquilo. Isso são jejuns totais de 3 dias. Que inclusive a ciência diz que o corpo humano, ele só pode ficar 3 dias sem água e sem comida. Após isso, ele começa a entrar em estado de decomposição, ele começa a morrer, os seus órgãos começam a falhar.
Alguns até aguentam mais dias, mas outros já começam a passar mal ali mesmo. Então tem que cuidar. O jejum ele tem que ser consciente. O jejum tem que ser responsável. Ele tem que ser responsável, é um perigo. Eu sair daqui agora, o pastor falou sobre jejum que eu tenho que jejuar, e eu não tenho essa habilidade ainda de jejuar, e já vou querer sair daqui jejuando 3 dias, sendo que eu nunca jejuei. Eu vou jejuar 3 dias, você vai morrer, meu filho. Então não é assim, é uma prática aos comum, né, minha filha? Entendeu? O jejum tem que ser algo consciente e responsável. Eu gosto do Luciano Subirá, ele conta sobre o jejum dele de 40 dias que ele fez num propósito, numa direção de Deus, tá? Ele não fez porque eu quero fazer, porque eu quero ser melhor, não, ele fez por uma direção de Deus, e ele fez acompanhamento com o médico. Para quê? Para que ver como a saúde dele ia se lidar com isso. 40 dias na água, entendeu? Bebendo água. Consegue fazer? Sim. Mas o jejum também tem que ter jejuns prolongados, tem que haver um direcionamento de Deus. Não é o tempo que vai determinar a sua conexão ou a sua santidade com Deus. Não é o tempo de jejum que determina isso, tá? O jejum ele é algo que ele tem que ser, como é que eu posso dizer? Ele tem que ser algo que me conecta com Deus de forma responsável, que agrade a Deus. Porque Deus não se agrada de você destruir o templo dele. Como assim o templo dele, pastor? Você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Amém? Ele mora dentro de nós. E aí eu pergunto para você, como é que você está tratando o templo dele? Como é que você está cuidando desse corpinho aí, meu irmão, minha irmã? Porque de repente Deus te deu um cavalo para você trazer o evangelho, mas porque você não cuida desse cavalo, ele morre no meio do caminho. Esse cavalo somos nós às vezes, né? Temos que cuidar isso aí, cuidar do nosso corpo, cuidar do templo, entendeu? Pratique exercício. Eu sou meio fortinho, mas eu pratico exercício, tá? Eu vou para a academia, eu me esforço, procuro cuidar da minha saúde. Eu falo para minha esposa, sou mais saudável que ela, que é magrinha, né? Eu vou para a academia para comer mesmo. Amém? Mas eu jejuo, eu tenho o meu tempo com Deus, eu entrego o meu tempo com Deus, tá? Então o jejum de abstinência total, aqui tem alguns exemplos. Também tem Moisés e Elias, que jejuaram por 40 dias no jejum total. Mas, pelo amor de Deus, tanto tanto Moisés como Elias, eles fizeram esse jejum debaixo daquilo que Deus fez para eles. Moisés foi 2 vezes em cima do monte por 40 dias, não comeu e nem bebeu, mas a nuvem de Deus estava dentro dele o tempo inteiro. Ele passou conectado com Deus o tempo inteiro. Deus preservou a vida dele, assim como preservou de todo aquele povo 40 dias no deserto com a mesma roupa. Oh, glória! Já pensou não precisar comprar roupa nem sapato? Você cresceu, o sapato cresce junto, a blusa cresce junto, a roupa cresce junto. Não rasga. Meu Deus, tem calça que a gente compra aí, um mês já era. Né? E os caras ficaram 40 anos. Então, debaixo de um propósito. Elias foi alimentado por Deus para fazer uma caminhada de 40 dias, no propósito que Deus fez com ele. Isso são casos diferentes, são casos únicos dentro da Bíblia. Tá? E o jejum, que a gente considera o jejum normal. O que é o jejum normal? Se você tiver pergunta, você tiver dúvida, você pode levantar a mão. Isso é culto de ensino. E você pode interagir, tá? Não é só para eu ficar falando aqui sozinho, não. Se você tem dúvida, levante sua mão, eu paro aqui para que você faça a tua pergunta e nós possamos responder de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, o jejum normal é a abstinência de alimentos, mas com a ingestão de água. É importante ressaltar que a Bíblia não proíbe o consumo de água durante o jejum.
e que a hidratação é fundamental para a saúde. O jejum, em sua essência, é uma prática espiritual que visa a busca de Deus e a humildade diante dele, não um teste de resistência física. Tá? Então, é prudente você beber água quando você vai fazer um jejum mais prolongado. Quando você faz até mesmo os jejuns mais curtos, é prudente. Para quê? Para que o seu corpo ele se mantenha hidratado. Porque quando você fica 3 dias, por exemplo, no jejum desse aí, sem beber água e sem comer nada, você entra num estado de desidratação. Teu corpo começa a desidratar. Aí eu tenho que cuidar. E aí eu vou fazer jejum de 7 dias, sem beber água. Morrer. E aí você acha que Deus vai ficar feliz que você está destruindo o seu corpo? Não vai. Aí você vai ter um problema de saúde sério aí porque fez um jejum irresponsável. Não, faça o jejum de forma responsável, que eu já falei antes. Dizem, a maioria dos estudiosos entende que Jesus fez 40 dias de jejum no deserto, tomando água. Né? Esse é o que os estudiosos dizem. E como é a maioria, não posso ir contra. Não é o que a Bíblia diz também. A Bíblia diz só que Jesus teve fome, ele não teve sede. Então deduza-se que ele bebeu água nesses 40 dias ali. Eu, com a minha mente fértil, eu tento imaginar que Jesus não iria fazer um jejum menor do que o do Moisés. Mas amém, isso é o meu pensamento, não é a Bíblia que diz, tá? Amém? Jejum parcial. O que é o jejum parcial? Há muita confusão nessa questão do jejum parcial. É a abstinência, é a abstinência parcial de alimentos. A pessoa se abstém de certos alimentos, como doces, alimentos específicos ou alimentos considerados delícias. Jejum parcial é praticado em períodos maiores ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente de alimento por causa do trabalho, por exemplo, ou até mesmo por questão de saúde. Por exemplo, vou dar uma pausa aqui nessa questão. Por exemplo, eu tenho gastrite. Se eu ficar muito tempo sem comer ou deixar de colocar alguma coisa no meu estômago, eu passo mal. Quem sofre de problema no estômago sabe que há esse problema. Então eu faço jejum, mas eu cuido com essa questão. Então hoje em dia eu fazia muito jejum total, hoje em dia não faço mais, por causa do meu estômago, eu faço com água. Mas, por quê? Por causa dessa questão do estômago. Ou eu entro em algum propósito, tirando alguns certos alimentos. Lemos sobre esta forma de jejum no livro de Daniel, que Daniel diz assim, em Daniel 10, versículo 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Esse foi o jejum que Daniel fez. Esse jejum é muito confundido com o propósito que ele teve lá no início de Daniel capítulo 1, aonde eles vêm da Babilônia e vêm lá e eles resolvem não se contaminar com os manjares do rei. Não tem nada a ver com esse jejum aqui. Esse jejum aqui é um outro propósito. Mas quando a gente fala de fazer jejum de Daniel, por exemplo, de ficar 21 dias, e eu já fiz, minha esposa já fez, para nós que não gostamos muito de comer legumes, pensa, é uma agonia. A irmã fala, tem uma irmã aqui que está nesse propósito. É difícil, é um jejum muito difícil de se fazer. Mas não é errado? Não. Mas não significa que o jejum de Daniel não significa que você tem que se abster totalmente de alimentos de carboidratos e ficar só nos legumes. Não, não é isso. É você se abster de alimentos que são necessários para a vida, tá? Coisas que você tem prazer de comer. Por exemplo, quem ama churrasco aqui? Tem alguns veganos. Né? Eu amo churrasco, eu amo carne. Então eu vou deixar agora, eu vou ficar 6 meses sem comer carne. Pensa num jejum doído, para quem gosta de carne. 6 meses sem carne, eu nunca fiz, tá? Estou só dando uma hipótese. Eu nunca fiz. Não vou fazer aquilo que eu sei que eu não vou cumprir. Isso também se fala, a Bíblia fala de voto. Não faça voto de tolo.
Se você falar que vai fazer, faça. Se você entrar num propósito de Deus, eu vou fazer jejum tanto, cumpra, ou não prometa. Não prometa, porque se você prometeu, cumpra. Porque se você não cumprir, Deus não vai se agradar de você. Tá? Então é fundamental. Então esse jejum parcial não é o jejum que fala somente de questão aqui, quando fala doce aqui, está falando de alimentos que também são doce. Não é uma questão do chocolate, do pudim, que tudo isso aí você pode viver a vida inteira. Os caras passaram 40 anos só comendo maná e ave do céu, não comeram pudim. Entendeu? Então você sobrevive. Tá? Aí que você tem que pensar. Então é a questão do parcial. Parcial é isso que o Daniel fez. É você passar um tempo, por exemplo, um mês, sem comer aquele x-salada que você ama, sem comer aquela pizza que você gosta, sem tomar aquele refrigerante que você gosta também. São coisas assim, que te custa. Eu posso passar, por exemplo, quem gosta de comer feijão todo dia? Tem alguém aqui? Pois é, então, se você fizer um jejum do feijão, já é algo que vai te custar. Eu corto o feijão, isso é um jejum parcial, porque é algo necessário para a vida. O feijão é fundamental para a saúde do corpo. Amém? Quais as razões e os alicerces e as finalidades do jejum? O jejum é frequentemente utilizado como uma ferramenta para fortalecer a fé, buscar orientação divina e expressar arrependimento e buscar a vontade de Deus. Isso é um dos alicerces. A prática do jejum pode levar à purificação do corpo e do espírito, promovendo a humildade, a disciplina e a sensibilidade à voz de Deus. Isso aqui é extraordinário. A sensibilidade à voz de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus está sempre falando conosco. Ah, pastor, para. É, você que não escuta. Você que não para ouvir. Você que não jejua para ficar sensível. Você que não ora para ficar sensível. Porque Ele fala. Gente, eu falei nas terça-feiras sobre oração. Sobre ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é como eu estou falando com você aqui não, ainda que Ele possa falar assim. Mas não é não. A voz de Deus vem aqui dentro. E por que ela vem aqui dentro? Alguém sabe me dizer por que a voz de Deus vem aqui dentro? Por que o nosso ouvido humano, para ouvir a voz de Deus, está aqui dentro? Opinião. Hã? Ô, Glória, essa é minha aluna predileta, ela acerta tudo. É isso aí. É porque Ele está dentro de nós. Se Ele está dentro de nós, eu tenho que ouvir dentro. Eu não vou ouvir externo aquilo que está dentro. Entendeu? Ainda que eu possa. Eu vivi uma experiência uma vez com a minha esposa. Eu gosto de contar muitas experiências. Vivi algumas, mas essa eu gosto de contar porque ela estava junto comigo nesse episódio. Uma vez, uma questão que ela teve de um conflito no trabalho. E aí, ela juntou, a pessoa prejudicou muito, fez muito mal para ela. Fez muito mal para ela no trabalho. Então, ela tinha uns documentos que ela podia entregar para o patrão, provando que aquela pessoa estava prejudicando ela. Aí ela me ligou e falou assim, amor, eu tenho aqui as provas da fulana que está me prejudicando. Eu falei, tá, entrega. Mas ela me pediu perdão. E agora? Eu falei, vem para casa, eu vou morar. Gente, não precisa nem pedir, fazer oração para isso. A gente já sabe o que Deus ia dizer. Mas a gente quer, né? A gente não quer perdoar. Essa é a verdade. A gente quer, mas não, Deus, a gente está esperando que Deus mude de ideia, de repente. Não é verdade? Não, entrega ela mesmo, lasca, ela te ferrou um monte, vai lá, ferra com ela. Mas nosso Deus é extraordinário, né? Eu lembro de chegar na sala, na hora do almoço, cheguei em casa, peguei na mão dela e começamos a orar. Eu comecei a orar e eu falei, Deus, o que a gente faz? Ela prejudicou tanto e agora está com as provas, a gente deve entregar. Ela pediu perdão. Deus falou
em alto e bom som. Em alto e bom som. Perdoa. Foi tão alto em bom som que a minha reação foi automática. Eu falei, mas ela vai fazer de novo. A Márcia até fez assim. Opa. Ela virou assim, como assim? Ela virou. Aí Deus virou para mim e falou assim, não é problema seu. Foi exatamente o que Deus disse para mim. Precisava fazer isso? Não, não precisava. Por que ele fez isso? Não sei. Aliás, eu sei, para poder estar contando para você essa experiência aqui hoje. Entendeu? Porque Deus, Ele fala, às vezes, mesmo quando não precisava falar. Porque a gente já sabe o que devia fazer. Você sabe qual foi o resultado? Aquela pessoa trabalha no mesmo lugar até hoje, minha esposa saiu porque abriu um negócio. E hoje as duas conversam, ela pede conselho, se conectaram. Então aí, o amor foi perdoado, acabou. Deus quis trazer um conserto e trouxe. Deus trouxe um conserto, hoje essa pessoa caminha com Cristo, minha esposa caminha com Cristo e está tudo certo. Porque é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é restaurar. O propósito de Deus não é dividir. O propósito de Deus é fazer com que eu e você caminhe dele dentro, debaixo da vontade e da presença dele. Então Deus, Ele fala conosco, e o jejum Ele faz nós nos tornarmos sensíveis àquilo que Deus tem para nos falar. Ele fala conosco. Às vezes você já teve a impressão de que algo... ele teve a impressão, não, você teve, com certeza. Você chegar e fazer algo e vem algo dentro de você e diz, não faz. O que você acha que é isso? Tua consciência? Teu sexto sentido? Que a mulherada aí tem? Não, querido. É o Espírito Santo. E aí você vai lá, tem nada a ver, só uma vez. Né? Aí você vai lá e se lasca. Fala, por que eu fiz? Aí o Espírito Santo, ele, como muitos de nós, eu te avisei. Eu te avisei. E você? Né? Aprenda a ser sensível à voz de Deus. E o jejum, ele te ajuda a isso. Ele te ajuda a ficar conectado. Porque a carne fica fraca. Né? O irmão chega e fala assim, você chega para o irmão e fala assim, irmão, por que você fez? Ah, pastor, você sabe como é que é, né? A Bíblia já diz, a carne é fraca. Para você não, criatura, para você ela é forte, né? A carne ela é fraca contra as coisas do Espírito, mas ela é muito forte para as coisas do pecado. Muito forte. A Bíblia diz, o Pai Nosso já nos ensina, orai para que não caia em tentação. Ore para que não caia em tentação. Senhor, nos livra-nos do mal. Pai Nosso já nos ensina essas coisas. Entendeu? Então nós temos que buscar a Deus, nos conectar com Ele, estar ligado, ouvir a voz dEle, para fugirmos do pecado. Amém? Você está entendendo? Deixa eu ver onde é que eu parei, que eu já me perdi aqui. O jejum pode intensificar a comunicação com Deus, abrindo o coração para ouvir a sua voz. Em momentos de crise ou desafio, o jejum é uma forma de buscar o auxílio de Deus e superar obstáculos. O jejum auxilia no desenvolvimento do autocontrole. Tá alguém com problema de autocontrole aí? Tem algum nervosinho aí? Ontem nós falamos sobre isso, né? Ontem nós falamos sobre isso na aula. Tem algum nervosinho aí? Tem algum estressadinho aí? Fruto do Espírito. Nós temos que buscar o autocontrole, permitindo que as pessoas aprendam a dominar os seus desejos e as suas paixões. O jejum, ele nos ajuda a vencer, a superar obstáculos. Está morrendo de frio, meu amor. Está congelando aqui a pastora Márcia, gente. Então, o jejum, ele nos ajuda a vencer obstáculos que a carne não consegue vencer. O jejum com oração, porque jejum sem oração não serve para nada. Ah, vou parar de comer, para quê? Qual o propósito? Qual a justificativa? Para emagrecer, beleza, vai cuidar do seu corpo, ótimo. Faz aí o jejum intermitente ali, vai ajudar bastante, esse ajuda, emagrece, já fiz, verdade, funciona. Mas imagina fazendo ele orando.
além de emagrecer, você se conecta com Deus. Eita, coisa maravilhosa. Entendeu? Quer fazer jejum para emagrecer? Já aproveita, embala os dois juntos e vão embora. Entendeu? Mas jejum para emagrecer, meu filho, tem que ser bem longo. E com muita oração, porque senão você não suporta. Tá? Alicerces do jejum. Quais são os alicerces do jejum? Primeira coisa, primeiro alicerce que eu tenho que ter no jejum, eu tenho que ter fé. Sem fé, não há razão para eu jejuar. Não é? Por que você jejua para emagrecer? Porque você sabe, você tem certeza que a tua fé é natural, que se você parar de comer, vai emagrecer. Porque você acredita no cientista, mas não acredita em Jesus. Que se você tem fé, Deus vai mover para aquela ação, para aquela coisa que você está precisando, para aquilo que você está agindo. Segundo alicerce, que eu tenho que ter, oração. A oração, ela é alicerce, para que eu possa conquistar aquilo que eu preciso. O jejum, você tem que ter fé para fazer, você tem que orar quando faz, você tem que ser humilde para reconhecer as suas fraquezas, e você tem que ter disciplina. E de todos esses alicerces, eu tenho certeza que o mais difícil é a disciplina. Porque a gente não tem disciplina para as coisas mais básicas. São poucas as pessoas que têm disciplinas nas coisas básicas da vida. A grande maioria não tem, principalmente se for sanguíneo. A gente é assim, o nosso temperamento ele causa isso. Então eu tenho que ter esses alicerces. E quais são os benefícios do jejum? Lá em Isaías 58, que é um dos melhores capítulos da Bíblia, que fala a respeito desse assunto, sobre os benefícios, né? Lá você pode pontuar 12 benefícios específicos sobre o jejum. E coloquei numa lista aqui, está aqui. A revelação é um benefício que o jejum pode te trazer. Ele te revela coisas, ele te cura, ele traz integridade, ele traz justiça, tudo isso está lá no Isaías, no capítulo 58, depois você pode estar lendo lá, tá? Traz a presença da Shekinah de Deus. Eu acho que de todos os benefícios que o jejum, a oração podem trazer, é essa Shekinah, essa presença que Deus traz sobre as nossas... Meu Deus, não tem coisa mais gostosa do que a presença de Deus. Quem de vocês aqui já esteve aqui no culto, aqui numa experiência de adoração e sentiu a presença de Deus e não quis mais sair daqui? Quantos de nós já tivemos isso? Constantemente nós temos. E às vezes quando para o louvor, fala, por que parou? Não é que você vê lá, todo mundo batendo pão, por que parou? Queria mais. Faz isso dentro da tua casa, que você pode ficar quanto tempo você quiser. Amém? Outro benefício, você tem orações respondidas. Outro, direção da parte do Senhor. Eu oro, eu jejuo, Deus me dá a direção certa. Não é qualquer direção, Ele me mostra a direção correta. Outro, contentamento. Contentamento, a arte de ficar contente, de se alegrar mesmo diante de adversidades. Outro, te dá refrigério. Isso aí, contentamento e refrigério, fala do fruto do Espírito. Gozo, paz, alegria. Te dá força. Esse é outro benefício que vem sobre as nossas vidas. Encorajamento. Futuras gerações são levantadas e há restauração sobre nós. Isso só são alguns benefícios que o jejum traz para as nossas vidas. Amém? Quem vai começar a jejuar a partir de agora? Amém. Anote isso. Ambiente profético não se sustenta só com a palavra. Você está num ambiente profético. Mas um ambiente profético, ele não se sustenta só com a palavra. Ele precisa de jejum. Joel 2, versículo 12 diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor,
convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com quê? Está escrito aí. Com quê, gente? Com jejuns, com choro, com pranto. Ambiente profético não se sustenta se não houver choro, se não houver jejum, se não houver pranto, se não houver rendição, se não houver entrega, se não houver dedicação. Eu venho numa quinta profética, eu recebo palavra, a palavra é liberada sobre a minha vida, e glória a Deus por isso, é liberado palavra, eu me alegro, eu fico contente, Deus vai fazer, beleza, Deus vai fazer, e você vai fazer o quê? O que eu vou fazer com essa palavra profética? Não é eu dizer para você, irmão, essa vitória você já venceu, é você se mover em direção, é você se posicionar com jejum, com oração, e a palavra profética liberada para a sua vida vai acontecer, é fato. Mas o interessante é que o versículo começa dizendo assim, como diz o Senhor, convertei-vos. Convertei-vos. Primeiro vem a conversão. O que é a conversão? É decisão, é mudança de mente, é metanoia, é mudar o seu pensamento, é mudar a sua conduta, é mudar a sua vida, é saber que o que você viveu até agora vai para a lata do lixo se você não era cristão. Porque agora o que Cristo está ensinando para você é novo, porque a Bíblia diz, todas as coisas se fizeram novas. Todas as coisas se fizeram novas. Eu mudo a minha mente. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu falava palavrão, não falo mais. Eu enganava, não engano mais. Eu ia para lugares que Deus não se agradava, eu não vou mais. Então, no lugar disso eu faço o quê? Eu jejuo. E com choro eu oro, com pranto eu oro. Porque um coração quebrantado e contrido, Salmo 51 diz, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. O ambiente profético é ativado por alinhamento, não por agitação emocional. Quem está cheio da carne não discerne a atmosfera. Eu falei aqui no dia que eu preguei. O poder de Deus não é emoção, mas a presença de Deus gera emoção. Ela gera emoção na gente. Por isso às vezes a gente extravaga, a gente grita, a gente pula, né? A gente faz as coisas. Eu gosto sempre de falar, colocar essa comparação para aquele que não gosta do grito, não gosta daquele que extravaga, porque também, claro, tem que ter um momento certo. Não é a qualquer momento que você faz essas coisas, porque o culto tem que ser com ordem, tem que ser com decência. A Bíblia ensina. Mas quando no momento de adoração, não julgue aquele que grita, aquele que está falando. Sabe por que eu grito aqui no altar? Eu grito mesmo, meu sangue é pentecostal, nasci em igreja pentecostal, eu grito mesmo. Sabe por que eu grito? Eu já falei isso aqui antes e falo de novo, porque dentro de um estádio, vendo o Corinthians jogar, eu gritava para perder a voz. Eu ficava sem voz para gritar para um bando de macho correndo atrás da bola. Eles ganhando dinheiro e eu pagando para eles. E eu perdi até a voz, agora que eu estou com meu Deus, servindo meu Deus, você acha que eu não vou gritar? E eu não estou nem aí porque os outros vão falar. Entendeu? Eu estou aí para aquilo que Deus estava olhando para mim, porque Deus conhece aqui dentro do teu coração. Então, meu irmão, Deus sabe de onde você foi tirado. Deus sabe aonde você estava. A quem muito Deus perdoa, é porque muito pecou. E nós sabemos disso. Nós sabemos a lama que nós estávamos e da onde Deus foi lá e arrancou nós daquela lama e tirou. Amém? Jejuar não é sobre fome, é sobre foco, é calar a alma para ouvir a Deus. Jesus foi cheio do Espírito Santo no batismo. Foi ou não foi?
Mas ele foi para o deserto. Fazer o quê? Jejuar. E sabe quando ele fez isso? Antes de começar a fazer os milagres que a Bíblia diz que ele fez. Antes de ele exercer o seu ministério. Antes dele fazer todos os prodígios que ele fez. Ele desceu as águas, cumpriu o mandamento, cumpriu a justiça, porque não tinha pecado. Então ali 3 coisas acontecem maravilhosas, né? O céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele, ele é cheio do Espírito Santo, e o Pai revela a sua identidade. Diz para ele: você é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Você é filho, é filha amada de Deus, que Deus tem prazer e tem alegria sobre a tua vida. Entendeu? E isso já basta para nós. Isso já basta. Saber que eu sou filho amado, que você é filha amada. Cuidado e cuidada por Deus. E Jesus, ele vai lá, e o poder, ele se manifesta. Quando? Depois que a carne é vencida. Porque Jesus ficou 40 dias naquele deserto, então ele teve fome. A carne foi vencida. E o poder começou a ser manifesto. E o resultado você conhece. E o maior milagre de todos não é o paralítico andar, não é o cego ver, o morto ressuscitar, e você está aqui nessa noite. O maior milagre de todos é você dizer: eu vou para o céu, eu sou salvo, por causa do sangue de Cristo, porque Ele morreu na cruz. Esse é o maior milagre de todos. O milagre não é a tua cura, o milagre não é as tuas finanças restauradas, teu casamento restaurado, não. O milagre é a tua salvação. Esse é o maior milagre que Deus podia dar para mim e para você. Mas muitas vezes nós queremos trocar isso daí por causa de um carro novo, uma casa nova, uma vida bem-sucedida e tudo mais. Não é isso que Deus planejou para nós, não. Deus planejou para nós mansões celestiais, não mansões terrestres. Não que você não possa ter, você pode. Mas Deus tem que estar ali, ó, e você tem que entender que o maior milagre da tua vida é a salvação. E Cristo venceu isso aí quando? Quando ele já foi lá naquele deserto, jejuando por 40 dias. Por que ele fez isso? Por que ele jejuou? Pela minha vida e pela sua vida. Foi para isso que ele jejuou. Ele foi lá pisar na cabeça do diabo. Ele foi lá, pisou na cabeça do diabo e fez assim: aqui ó, para você. Cumpriu-se a promessa de Gênesis. Para que a gente decide? Para que você jejua? Você quer discernir? Jejue. Você quer ter discernimento? Jejue. Você quer ouvir com clareza? Jejua. Jejua. Você quer ouvir com clareza a voz de Deus, quer direção? Jejua. Você quer que as bênçãos de Deus sejam liberadas do céu para a tua vida? Tem alguém aqui que quer? Então jejua. Jejua. Você entendeu o que é jejum? Amém? E o que é propósito? Propósito é uma entrega pessoal com intenção. Isso é propósito. Exemplos de propósito: é ficar sem doce no sentido de chocolate, ficar sem assistir redes sociais, aliás, ficar sem as redes sociais, ficar sem assistir séries, é ficar sem coisas que você ama, ficar sem sexo, para casado aqui, por um tempo, com consentimento do cônjuge. É isso. Isso é propósito. Propósito, deixar de comer o chocolate que eu amo por um período. Eu fiz jejum uma vez de açúcar. A gente fala jejum, mas não é jejum, é propósito. Não é jejum, isso é propósito. Fiz 21 dias sem açúcar. Minha mulher disse que no 7º dia ela queria abrir a minha boca e jogar 1 quilo dentro. Porque mexe com a tua mente. Me custou muito. Uma pessoa que é chocolatra vai custar ou não vai?
Tem alguém aqui que é do doce? Fica sem açúcar 21 dias. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, ó. O propósito é restringir estas coisas por um tempo, como forma de se consagrar. É uma renúncia com intenção, mas não substitui o jejum. Tem muita gente fazendo propósito, achando que é jejum. E está deixando de viver os planos e os projetos de Deus, porque não jejua. O propósito tem seu valor? Tem, e muito. Tem muito valor o propósito, mas não mais do que o jejum. O jejum é muito mais importante do que esses propósitos que eu falei, que é a abstinência, porque esse é o que vem desde os princípios dos tempos. Eu nasci dentro de uma igreja aonde não existia nenhum tipo de jejum. O único jejum que era permitido, que foi nos instruído e ensinado naquele tempo, e por ignorância nós não fazíamos outro, era o jejum total. Era ficar sem água e sem comida. Beber água já quebrou o jejum. Eu aprendi assim. E eu vou falar para vocês, valeu a pena, porque eu vivi muita experiência com Deus com esse jejum. E hoje em dia nós não fazemos esse jejum, porque, pode beber água, vou beber água. Mas o sacrifício, a abstinência da carne, você é fortalecido. E o que é consagração? Consagração é dedicar-se completamente a Deus. Consagração é ser separado. É quando a gente decide viver para Deus em tudo. Não é só tirar algo por alguns dias. É separar a sua vida, sua rotina, seus pensamentos, suas escolhas. Tudo para Ele. É sobre deixar Deus governar tudo e não só momentos. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Consagração é dedicação, é entrega para Deus. Eu sempre digo quando eu vou nos lares ungir, que eles falam ungir. Quando eu vou ungir pessoas, vou em lares ungir as pessoas, eu falo, não, pessoas nós ungimos, coisas nós consagramos, porque consagração minha, sou eu que faço, não sou eu que vou consagrar você, é você que vai se consagrar a Deus. Coisas nós consagramos, entendeu? Coisas nós consagramos. Então quando eu vou na tua casa, e eu começo a derramar o óleo na tua casa, consagrando a tua casa, você tem que entender que você está dizendo, essa casa a partir de hoje não é minha. Essa casa a partir de hoje foi consagrada a Deus. E por ela ser consagrada a Deus, o que eu vou colocar ali dentro? O que eu vou assistir? O que eu vou ouvir? O que eu vou falar? É isso que você tem que entender. E quando eu me consagro a Deus, ter uma vida de consagração a Deus, vida de consagração não tem a ver com jejum. Consagração é vida dedicada, entrega a Deus. Tudo o que eu faço é dedicado a Deus. É você estar lá no teu trabalho, fazendo a tua função, sendo igual na frente do seu patrão e nas costas do seu patrão. Porque você não faz para ele, você faz para o seu Deus. Porque você é honesto. Porque quem é consagrado é honesto, age com integridade, age com respeito, com fidelidade, luta contra o pecado. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, que você não vai errar, mas você não pode se conformar com aquilo que você errou. Então consagrar é mudar totalmente os seus pensamentos e a sua vida. Amém? Tem alguém para dizer amém aí? Amém. Glória a Deus. Não é errado fazer propósito, mas é confuso ensinar jejum chamando qualquer renúncia de jejum. A gente corre o risco de perder o valor espiritual do que realmente o jejum representa. O jejum é um confronto direto com a nossa carne. Ele é um confronto direto. Deus não quer sacrifícios errados. Ele quer entrega com entendimento. Se for jejuar, jejue de verdade. Não jejue para agradar pessoas.
Jejue para agradar a Deus. Amém? Se for um propósito, viva com propósito. Tenha propósito de verdade. Não faça só um propósito por um período, tenha uma vida de propósitos. Se for consagração, viva com santidade. Não há consagração sem santidade. Não há consagração sem santidade. Conclusão. Jejum é renúncia total ou parcial de alimentos necessários para a sobrevivência, para buscar relacionamento com Deus. Presta atenção nisso. O jejum não muda Deus, mas com certeza irá mudar você. O propósito é a entrega voluntária de algo que te custa, mas não substitui o jejum. E consagração é um estilo de vida. Só ficou algo aqui pendente aqui que eu não coloquei, que eu creio que você deve imaginar. Pastor, quanto tempo é o meu jejum? Quanto tempo deve ser o jejum? Tem alguém que tem essa dúvida? Quanto tempo eu devo jejuar? Se você não é uma pessoa que tem hábito de jejuar, o meu conselho é você tirar uma refeição do seu dia. Pelo menos 2 vezes por semana. Depois, você aumenta. O ideal é que você faça um jejum, pelo menos um jejum só na água, de 24 horas. Esse é o jejum ideal para você fazer. Tá? O restante é conforme Deus te direcionar e Ele te posicionar para isso. Porque quando você começar a se posicionar em jejum, Deus vai começar a gerar em você outros desejos de jejuns diferentes. Sabe? Não faça o jejum, eu falei para você, o jejum ele é importante. O ideal é que você faça pelo menos, o perfeito mesmo é 2 jejuns de 24 horas por semana. Mas se você fizer 1 por semana, acredito que você já vai viver algo muito diferente na sua vida espiritual com Deus. Você já vai viver experiências que você jamais acha que poderia viver. Deus vai levar você a esse nível. Amém? Está se sentindo mal, tu diz? Na verdade, se você fez jejum e se sentiu mal, o ideal é que você procure um médico para identificar por que você se fez mal. Por quê? Porque se você for, vamos falar no sentido natural. O jejum no sentido natural, ele é o jejum de 24 horas, por exemplo. Se você conseguir ficar sem água e sem comida, ele vai desintoxicar o teu corpo. Ele vai desintoxicar totalmente o teu corpo. Tá? Se eu passo mal nesse período, é porque alguma coisa no meu corpo, sendo que eu já esteja acostumado, não está indo bem. Então eu tenho que identificar. Por exemplo, no meu caso, eu fico um período muito longo sem jejum, em jejum sem comer, o meu estômago fica ruim. Por exemplo, as pessoas não conseguem ficar perto de mim na hora que eu falo, porque o bafo é um bafo de onça, né? Geralmente você percebe que a pessoa, às vezes, porque não escova o dente, né? Mas muito, se a pessoa jejua é porque é do estômago mesmo. Porque o mau hálito, ele tem duas causas. O estômago, ou a pessoa tem algum problema na boca mesmo, talvez gengivite, alguma coisa nesse sentido. Que também, às vezes, não é porque a pessoa não escova o dente, é porque ela tem um problema na boca mesmo. Tá? Então, o jejum, se eu tenho problemas de saúde, eu tenho que investigar qual é o problema de saúde que eu tenho, se eu posso fazer jejum. Eu não posso fazer jejum de alimentos que são necessários para a vida, como nós falamos aqui, por questão de saúde. Deus sabe disso, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer propósito. Eu vou fazer propósito de algo que me custe e não prejudique a minha saúde. Porque Deus não tem prazer que você prejudique a sua saúde. Entende? Deus não quer que você prejudique o templo que é dele. Deus tem prazer em que você se conecte com Ele em oração. Tá? Esse é o prazer de Deus. Então, eu jejuar, por quanto tempo eu devo jejuar?
Depende do que você está buscando, do propósito que você está fazendo. Entende? Qual o motivo? Quando eu falo de você jejuar, no sentido de conexão com Deus, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, é no sentido literal de somente relacionamento com Deus. É no sentido de relacionamento com Deus, que é o que nós precisamos. Oração nem se fala, tem que ser todos os dias. Oração tem que ser todo dia. Mas pastor, não vai ter vontade, meu filho. Não vai ter vontade. Você não vai ter vontade de orar, você não vai ter vontade de jejuar, você não vai ter vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de vir para a igreja num frio desse. E por que eu vou? Por que eu faço? Porque eu amo a Deus. Porque eu quero Ele. Entendeu? Eu não vou fazer o que a minha carne quer. Eu vou fazer o que o meu espírito quer. E o meu espírito quer se conectar com Deus. Amém ou não amém? Amém. Gostei disso. Amém ou não amém? Entendeu? Então eu tenho que lutar contra essas vontades, contra essas faltas de vontade. Tem um pregador, ele disse uma vez, e eu adotei isso para a minha vida. Ore, 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 até ter vontade de orar. Porque até a vontade de orar, Deus gera em você. Até isso Deus gera em você. A Bíblia diz que Deus gera em nós o querer. Deus gera em nós o querer. Mas para Deus gerar em mim o querer, eu tenho que buscar o querer. Eu não posso ficar sentado na frente da televisão esperando querer alguma coisa. Você vai querer outro filme. Não, não é? Nós temos uma facilidade de virar à noite. Eu já fiz isso muitas vezes. Quantas vezes eu e minha mulher maratonamos série em casa? Fizemos muitas vezes. E muito fácil. Mas vai maratonar a oração. Eita, coisa difícil. É muito difícil mesmo. Não estou dizendo que é fácil, mas você tem que vencer isso. Você tem que vencer essa falta de vontade. Porque a única maneira de você conectar com Deus é você subjugar a sua carne. E quando eu falo de subjugar a carne, é nesse sentido, não é você se bater, não. Que é o ascetismo, não faça isso. O ascetismo é a pessoa que fica se mutilando. Já viu aqueles filmes lá onde os caras fazem os muçulmanos? Esplá, esplá, esplá. Não, Deus não quer isso. Entendeu? Deus quer o teu coração. Ele quer uma entrega genuína com você. Nós falamos 3 assuntos importantes no culto de ensino. Primeiro, nós falamos sobre a Bíblia. Nós passamos aqui 8 semanas falando sobre a Bíblia. E falamos muitas coisas. Por quê? Porque a Bíblia é o manual. O primeiro ponto, eu tenho que ter conhecimento. Depois, nós falamos sobre oração. E agora, nós falamos sobre jejum. Quem sabe, talvez, vamos falar agora de adoração. Não sei ainda, vamos orar. Tem algum assunto que você gostaria? Isso aí eu posso falar agora. Ainda tem um tempinho ainda. Nós temos ainda meia hora e quem vai ficar até às 10? Aí nós temos mais ainda, se quiser. Eita glória! Qual a diferença? Dízimos, ofertas e esmolas. Qual que é a diferença? O dízimo, ele é o que você devolve para Deus, é aquilo que você trabalha, executa e entende que foi Deus que deu e eu vou devolver. Isso é do sacerdote. Esse seria o dinheiro do sacerdote, o que a Bíblia ensina sobre o dízimo. Eu falei aqui, foi no sábado, eu falei sobre o dízimo. O dízimo, ele é parte da tua vida. O dinheiro, a contribuição, ele é parte da tua vida. Você, vamos dizer assim, você trabalhou 10 horas. Dessas 10 horas que você trabalhou, por hora você ganhou R$100. Quanto você ganhou naquele dia?
R$1.000. Então, daqueles R$1.000, quanto que eu tiro para devolver para Deus? 100. Quanto? R$100. Você não está entregando o dinheiro. Por quê? Porque você trabalhou quantas horas? 10 horas. O que você entregou no teu trabalho? O quê? Não escutei. Você entregou a tua vida. O teu tempo. O teu tempo é a tua vida. Você entregou a tua vida naquele trabalho e recebeu R$1.000 por 10 horas da tua vida. Aí, você pega daquele dinheiro lá, você pega ele e gasta na prostituição. Você está gastando a tua vida. Você pega aquele teu dinheiro e compra cigarro. Você pega aquele dinheiro e compra droga. Você pega aquele dinheiro e compra cachaça. Você está desperdiçando o quê? A sua vida. Mas eu pego aquele dinheiro e entrego no altar. Eu entreguei para quem? Para o dono da vida. Já vi que tinha gente que estava aqui no culto. Para o dono da vida. Então eu estou pegando o meu dinheiro, que eu gastei com a minha vida, eu dei a minha vida, eu estou entregando para o dono da vida, para o autor da vida. Ele é o autor da vida. E aí o que ele faz? Ele te dá mais vida. Porque aquilo que eu ganho é dele. Quem te deu a vida? Foi Deus. É de Deus, essa é a primícia. A primícia. O que é primeiro foi dado por Deus para mim foi a minha vida. Então é a minha vida que eu dou primeiro para Ele. Você vai ver exemplos gigantes na Bíblia sobre primícias. A cidade de Jericó, o pastor pregou outro dia aqui. A cidade de Jericó foi a primeira cidade a ser invadida na terra prometida. Qual foi o decreto de Deus? Mate todo mundo, não deixe ninguém vivo e não pegue nada, porque é meu. Aí teve um cidadão que foi lá e pegou e escondeu o que não era dele. Resultado, os homens foram para a guerra conquistar a segunda cidade, morreu 30 homens, porque um cabeçudo desobedeceu a Deus. Você entende que quando você desobedece a Deus, não é a sua vida somente que você prejudica, mas você prejudica a vida dos outros? Entende? Entenda uma coisa, quando você faz algo que prejudica, não é só você que você está prejudicando quem está à sua volta, você está prejudicando sua casa, sua família, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho. É isso que nós temos que pensar, há responsabilidade sobre as nossas vidas. Então ali, a primeira cidade, por que Deus falou é meu? É o primeiro, primícia. Desde o início, Caim e Abel, um entregou da primícia, o outro entregou os frutos da terra. E Deus diz que não foi a oferta que Deus não aceitou. Deus não aceitou o ofertante. Aliás, Deus não aceitou a oferta. Não foi o ofertante que Deus não aceitou. Deus não aceitou, foi a oferta. Tanto que ele chegou para o Caim e falou: se você não fizer certo, não vou me alegrar de você, por acaso? Mas olha, cuida, o pecado está na porta e ele está batendo. E ele vai invadir, se você permitir. E ele permitiu, matou seu irmão, e você conhece a história. Premissas, você vai ver um monte. Abraão também foi para a guerra resgatar o seu sobrinho. Ele traz os despojos de 9 reis. E ele fala assim, ó, não vou ficar com nada. São 9. Eu te mostro que são 9. Por quê? Estou olhando vocês duas aí, ó. Estou de olho. Viu as expressões como faz o pregador achar que está falando dele? Cuidado com as expressões aí embaixo. O pregador pensa que é dele. Eu falo aqui de cima, ó.
Eram 9 reis, por quê? Foram 5 contra 4. Os 4 derrotaram 5, na verdade. Levaram o sobrinho dele, então são 5 mais 4, 9. Abraão, com seus servos, 300 e poucos homens, vai lá, derrota aqueles 5 reis, traz os despojos de 9. E ele fala assim, não, só vou ficar com aquilo que é do Senhor, o dízimo. E ele entrega para Melquisedeque, que é uma figura de Cristo naquele tempo. O dízimo eu entrego aonde? Na igreja que eu congrego, na igreja que eu sou membro. Oferta, nós vamos falar agora, o que é oferta? Oferta, ela é a expressão da adoração. A oferta, ela é algo que eu entrego na comunidade de Deus, na família de Deus. Pode ser aqui na igreja, como contribuindo aqui, ou como uma ação social à família de Deus fora da igreja. Família de Deus. Está entendendo? Você já vai entender a diferença daqui a pouquinho. A oferta, ela tem a ver com a adoração. Lá em Deuteronômio diz, ninguém venha diante de mim de mãos vazias, mas traga algo. A oferta não deveria ser algo que você prepara aqui na hora. A oferta deveria ser algo que você sai da tua casa já sabendo o que você vai dar. Por quê? Porque eu estou indo adorar a Deus, e a expressão de adorar a Deus, ela tem que vir do coração. E quando eu tenho problemas para dizimar, para ofertar, eu estou dizendo que o dinheiro está ocupando um lugar que não deveria. Entendeu? A falta de disponibilidade de ofertar mostra um problema dentro de mim, que eu preciso ser curado, eu preciso ser restaurado. Porque quando a gente entende que Deus cuida de nós, o dinheiro não é mais problema. Você viu aqui falando domingo no culto, que as ruas são de quê? De ouro. E por que elas são de ouro? Não é para ser bonita não, somente. É porque o dinheiro não tem valor para Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. O dinheiro sempre foi feito para ficar aqui, ó, e nunca aqui. Exemplos na Bíblia. Pedro, ele faz uma grande pesca. Ele pega aquela grande pesca, traz de volta e Jesus diz para ele, Pedro, me segue. A Bíblia diz, Pedro largando tudo, segue Jesus. Sabe o que significava aquela pesca para o Pedro? A salvação do negócio dele. Ele era pescador, não tinha pegado nada. Mas ele não pensou 2 vezes em deixar aquilo ali e seguir Jesus. Por quê? Porque as finanças não estavam no coração dele. Exemplo de quem tem finanças no coração. O jovem rico. Chega diante de Jesus e fala, Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus começa a falar os mandamentos. Não roubarás, não matarás, blá, 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 blá. Falou tudo. Mas Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Aí Jesus diz para ele, então, vende tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Aquele jovem rico, a Bíblia diz que ele se entristeceu, porque ele era muito rico. A sua fortuna, ele não estava disposto a largar aquilo lá para seguir Jesus. Você acha que Jesus queria o dinheiro dele? Quem acha que ele queria o dinheiro dele? Jesus não quer o dinheiro dele, Jesus não quer o teu dinheiro. Jesus não precisa do teu dinheiro. Ele não tem necessidade nenhuma do seu dinheiro. Você pensa que a igreja nós arrecadamos dinheiro aqui para fazer aqui tudo isso aqui, ó, é o seu dízimo, a sua oferta, tudo isso sim. Mas se você não entregar, acredite, Deus vai enviar o recurso. Porque a obra que Deus dá, a obra que Deus faz crescer, Ele dá condições, Ele supre a necessidade, não importa. Ele faz até o ímpio vir abençoar. E olha, está cheio de ímpio mais abençoador do que crente. Eu conheço um monte. E prospera por causa disso, porque isso não depende só de fidelidade a Deus, isso é generosidade. A Bíblia é clara, a Bíblia diz assim, a alma generosa prosperará. Isso não tem nem a ver com religião. Está entendendo? Então aquele jovem rico, ele tinha um problema no coração. E o que Jesus queria fazer com aquele jovem? Libertar ele daquela prisão. Então Jesus diz a seguinte frase,
Mais fácil passar um camelo sendo uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eita, já tem gente dizendo, não vou para o céu. Não, você vai. Porque não é agulha de costura, meu irmão. A agulha era uma porta. E os camelos eram mais altos do que aquela porta. E camelo não se agacha para passar. Entendeu? Mas ele passa. Eles dão um jeito lá e faz o camelo passar. Nem que dá um rodo nele, vamos dizer. Mas dá um jeito. Nem que Jesus tenha que te dar um rodo, mas você vai passar. Amém? Tem gente rica aqui? Ô, glória! Podia pegar essa aí. Tem gente rica aí? Gente, você é rico, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a presença dentro de você. O maior tesouro que você pode ter é a presença de Deus dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter. Entendeu? Então essa é a oferta. A oferta é a expressão da generosidade. A oferta é a expressão de adoração. É de declarar que Deus é o meu Senhor também nas minhas finanças. Eu dou glória, eu dou aleluia, eu falo em línguas, eu rodo, viro piruleta, eu faço tudo e também dou meu dinheiro. Entendeu? Eu também entrego a minha casa, a minha família, tudo nas mãos dele. Você é mordomo de Deus. E o terceiro nível, esmola. O que é esmola? Alguém aqui pode dizer o que é esmola? Quem não fez escola de princípio. Já ia falar, né? O que você entende por esmola? Vamos falar assim, pronto. Quem falou? Dá aos pobres. Esse é o entendimento que nós temos. Nós entendemos que esmola é algo miserável. É ou não é verdade? Porque quando se fala da esmola para alguém, a gente entende que é algo miserável. Talvez você nunca usou essa expressão, mas você já ouviu essa expressão. Vai dar esmola para outro. Não precisa da tua esmola. Talvez você já ouviu essa expressão. Nós já ouvimos essas coisas. Mas esmola não é isso. A palavra, ela obteve uma conotação, o quê? Isso, conotação, ela passou a ter uma conotação muito pejorativa, muito baixa, que chega a ser vergonhoso quando fala de esmola. Então a gente não usa esse termo lá fora de esmola, a gente usa esse termo como oferta. Esmola não tem a ver com valor. Esmola tem a ver também com a expressão de generosidade para quem não é da família da fé. Esmola tem a ver com você ajudar com aquele que não é cristão, que é até mesmo um macumbeiro, feiticeiro, Mas pastor, pode dar comida para o feiticeiro? Claro que pode, e deve. Está passando fome, dá comida. Entendeu? Porque foi para isso que Deus mandou chamar. Jesus ele falou, olha, se mandarem você caminhar 1 milha, caminhe 2. Se te tomarem a capa, dê a outra. Porque quando eu ajudo aquele que está no mundo, eu confundo o inimigo. Eu gosto da Camila Barros. Ela acorda de manhã com os filhos dela. Já confundiu o inimigo hoje? Não é assim que ela faz, quem conhece ela? É isso aí, é confundir o inimigo. É você não amaldiçoar o feiticeiro. É você orar para que Deus converta a vida dele. Não é você amaldiçoar as outras religiões, as pessoas que têm um pensamento diferente de você. É você orar para que a graça do Senhor se alcance aquela pessoa e ela se converta. O nosso propósito não é lutar contra carne e sangue, a Bíblia ensina isso. O nosso propósito é lutar contra as potestades do mal, contra o maligno que age através daquelas pessoas. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Cada um dá o que tem. Se você dá algo que é ruim, é isso que você tem, é isso que você é. Pesado isso, né? Isso é pesado, porque isso aí confronta a gente. E evangelho é isso, evangelho é confronto. Evangelho é confrontar. Então esmola não tem a ver com valor, tem a ver com ajudar. Esmola
é você construir a casa de um cara que não é crente e pegou fogo. Entendeu? Só que a gente usa esse termo tudo como oferta. Nós estamos ofertando, nós estamos abençoando a vida daquelas pessoas. Não estou não, 21h15. É até 9h30. Minha mulher colocou aqui no celular, aqui, ó. Está se estendendo, ó, abençoada. Ela tá, né? Vai. É para não fazer mais. Agora eu posso. Se fosse o culto de quinta-feira, eu não faria. Não tem tempo ali hoje. Daqui a pouco nós vamos ficar para a oração. Não, a gente já vai encerrar. A gente já vai orar. Entendeu sobre a oferta? Amém? Algum outro assunto que vocês querem que fale semana que vem? Ou na próxima vez? Alguma coisa que você tem dúvida? Pode falar. A gente vai orar e se Deus assim gerar no nosso coração, a gente vai falar sobre esse assunto. Sobre o quê? Seitas e heresias? Vocês concordam? Seitas e heresias? Vou colocar minha mulher para falar junto. Aí eu vou fazer o celular aqui para ela. Uhum. Ela fala de mim, mas ela não consegue olhar nem naquele relógio quando ela está aqui. É abençoada. Hã? Né? Ó. Então vamos falar sobre isso. Vamos criar um estudo aí sobre seitas e heresias. Mas eu quero que você venha preparado. Não venha para se chocar. Porque realmente, seitas e heresias é algo que confronta, tá? Confronta de verdade. É algo que mexe, que nós vamos falar sobre todas as religiões, o que a Bíblia fala sobre isso, né, o que a Bíblia não fala sobre isso, nós vamos falar todo esse assunto ali. É um assunto muito, muito interessante. Então, seitas e heresias, não é libertação, tá? A gente podia ter também, seria um tema muito interessante, libertação. Esse eu daria para minha esposa falar, o próximo assunto é teu, libertação. Aí eu vou ficar com o celular aqui, não, vou arrumar uma televisão aqui embaixo aqui para ti. Amém? Vamos orar, gente? Você foi abençoado? Amém? Gostou do assunto? Foi mesmo? Ó, só está aí, olha, quero ver. Se foi bom mesmo, você vai voltar no próximo ensino. Amém? Se você veio com frio desse, meu irmão, no próximo ensino não vai estar tão frio assim, você vai vir até de plantando bananeira. Vamos tirar 2 minutinhos de oração, adorando a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos confronta. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, ó Deus, que faz com que a gente entre, Senhor, dentro do eixo e do propósito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Senhor, nessa noite, Senhor, nós falamos, Senhor, sobre jejum, sobre propósito, Senhor, e principalmente, Deus, de ter uma vida consagrada a Ti, Pai. Ó Deus, nós entendemos, Senhor, que ter uma vida consagrada a Ti, ó Pai, ó Deus, não é somente estar aqui num culto de quinta-feira, de domingo, que é muito bom, Deus, é muito bom estar adorando com a comunidade, com a igreja. Ó Deus, mas consagração vai muito além disso, meu Pai. Nós sabemos que consagração, Senhor, ó Deus, é estar conectado, é estar separado, ó Deus, buscando viver uma vida de santidade, porque, Senhor, nós sabemos, Senhor, que há uma eternidade a ser alcançada, meu Pai. Ó Deus, e nós queremos viver, Senhor, a nossa vida com uma intensidade tão grande, meu Pai. Ó Deus, mas sabendo, Deus, que há uma vida, Senhor, ó Deus, de santidade para poder alcançar uma eternidade que só o Senhor pode nos dar, Pai. Senhor, é tão difícil, meu Pai, é tão difícil caminhar, Senhor, e não tropeçar e não errar. Ó Deus, sem o Senhor nós não conseguimos viver assim, Pai. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, Deus, se algum de nós, Senhor, ó Deus, em algum momento fraquejar, Pai, ó Deus, nos puxa de volta, nos sustenta, porque a Tua palavra ela diz, Senhor, ó Deus, que é para nós vigiarmos, ó Pai, que aquele que está em pé para orar, para não cair, meu Deus, e nós oramos para que o Senhor nos sustente, para que nós não venhamos vacilar, meu Pai, para que nós não venhamos cair nem para a esquerda, nem para a direita, meu Deus, mas que possamos continuar caminhando em direção, Senhor, à Tua vontade, o Teu querer, ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas.
vidas, Pai. Ó Deus, que nós possamos viver a partir de hoje um novo tempo, meu Deus. Ó Deus, nos entregando a Ti, Senhor, não somente em consagração, mas jejuando para poder ouvir a Tua voz. Ó Deus, nos conectando contigo em oração. Ó Deus, lendo a Tua palavra, Senhor, revelada, Senhor, sobre as nossas vidas. Que ao abrir esse livro que o Senhor nos deixou, ó Pai, que é a Tua palavra, meu Pai, o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, meu Deus, para nós vivermos, ó Pai, um tempo, Senhor, de renovo, um tempo extraordinário, ó Deus, de maneira que agrade a Ti. Jesus, nós sabemos que o Senhor está às portas, e muito em breve o Senhor estará tocando as trombetas, Pai, que possamos estar prontos, que possamos, Senhor, estar preparados, ó Pai. Queremos ser como as 5 virgens prudentes, ó Deus, que põe óleo, Senhor, que estão cheios de óleos, ó Pai, e que na hora que o Senhor chamar, nós iremos, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que esse óleo é o jejum, é a oração, é a leitura da palavra, é uma vida de consagração, é uma vida de dedicação. Que não nos falte esse óleo, que não nos falte a Tua presença, que não nos falte o Teu cuidado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Pai, eu abençoo a Tua igreja, Senhor, aqueles que vão ficar aqui, ó Pai, mais um tempo ainda para adorar a Ti daqui a pouco, Pai, e aqueles que não podem, Deus, que o Senhor os leve em paz, que o Senhor os leve em segurança, que o Senhor os livre de todo mal. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Uma salva de palmas.